Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui. Todo mundo tá vendo aí, gente? Tá aparecendo que você está começando a compartilhar a tela. Pronto, apareceu. Apareceu? Então tá certo. Ó, civilização grega, então, aí é o nosso objeto de estudo. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre essa civilização grega, as características mais importantes. Vou falar também para vocês das características de Atenas e Esparta, tudo o que na apostila de vocês, só que trabalhando com os slides, certo? Então, características importantes quando a gente fala do mundo grego, lembra que a prof falou? A gente não pode falar da Grécia como na antiguidade, como um país. Hoje, a gente pega o globo ou o mapa planisférico do mapa mundi e a gente consegue identificar que a Grécia ela é um país. Quando a gente fala da Grécia antiga, da antiguidade, a gente fala de mundo grego. Por quê? Porque eram cidades-estados que eram independentes entre si por conta da sua geografia. Lembra que eu falei que houve diásporas, ou seja, essa população se espalhou em várias regiões e eram regiões, aqui essas imagens estão mostrando para vocês, eram regiões montanhosas. Isso dificultava o acesso entre uma cidade-estado e outra. Então, os gregos habitaram em toda a região litorânea, ali no mar Mediterrâneo, tá? E todas as regiões, elas eram montanhosas, dificultavam o acesso e a própria integração entre essas cidades-estados. Lembrando que elas têm aspectos e características comuns, como a língua, por exemplo. Por isso que a gente fala mundo grego. Mas cada cidade, ela era a cidade-estado, ou seja, uma cidade autossuficiente, autônoma, por conta da geografia. Olha só, aí aqui nós temos, tá? A gente fala que a Grécia é uma península. Península por quê? Tá vendo? Olha só, essa entrada aqui dentro do mar Jônico, o mar Egeu aqui e o mar Mediterrâneo, então chamamos de península porque essa parte de terra que está aqui está dentro do mar, é que nem a Itália. A Itália também é uma península, a Itália está aqui do lado, né? A botinha aqui, ó. Então a gente percebe inúmeras cidades aqui gregas se formando, certo? Olha Atenas aqui, ó, bem na ponta, na região litorânea, né? Nós vamos falar de duas cidades-estados, Atenas e Esparta. Vamos lá. Formação da polis. Até o Henrique tinha falado sobre isso na nossa última aula. Polis é a cidade, tá? Polis grega, cidade grega. Olha lá, formação da polis. Razões para a formação da polis. Primeiro, as condições naturais que eu falei para vocês, tá? Território montanhoso, difícil de atravessar. Por isso as cidades-estado. Por isso as cidades eram autônomas. Né? Rivalidade entre as diferentes cidades. Como elas são autônomas, como elas têm suas próprias leis, suas próprias formas de organização, elas vão ter rivalidades entre si. Então, vai haver muitas disputas de territórios. Vai haver inúmeros conflitos, inclusive entre Atenas e Esparta, que são nossas duas cidades-estados que vamos estudar. Tá? E, ó, por conta da geografia, por conta das condições naturais, por conta do território montanhoso, havia o isolamento dessas populações. Então, nós temos cidades-estados na Grécia, não porque foi uma escolha, nós vamos ser autônomos porque queremos ser autônomos, porque vai ser melhor assim, mas as condições naturais levaram a essa escolha. Então, as condições naturais, o território montanhoso, esse difícil acesso, se não havia montanha, era o contato direto com o mar, porque eram regiões litorâneas, né? Fez com que eles se tornassem cidades-estados. Então, nós vamos ter a rivalidade entre eles e o próprio isolamento das populações. Então, a polis era uma coisa muito importante. Não é simplesmente dizer, eu moro na cidade de Balneário Pissarras, né? Que a gente fala, ou na Penha, ou em Barra Velha. Não, para eles é a questão
tem um significado muito forte a questão da polis, da defesa do território onde eu vivo, do meu aspecto cultural. Então, é diferente a identificação que a população grega tinha com a sua polis, comparando com a nossa identificação com o lugar em que a gente vive, com as cidades que a gente vive. Até porque hoje a gente tem um mundo globalizado, o acesso de informações, a questão das migrações para estudar, para trabalhar. Então, é muito diferente a relação que a gente cria com a cidade e a relação que os gregos tinham com a polis em que eles viviam. Olha lá. Próximo slide. Muito bem. Então, ó, essa aqui é importante, esse slide. Constituição da polis. Esses dois elementos, os dois primeiros elementos, eles são importantes. Então, nós vamos ter a Acrópole. Tá? A Acrópole era a região mais alta das cidades. Tá? Lá onde ficavam os edifícios religiosos. Ou seja, tá? Onde você tem a questão da religiosidade que é muito presente no mundo grego. Né? Os gregos são politeístas. Os deuses gregos são formas humanas. Tá? Então, antropomórficos, né? Formas humanas. Então, os deuses gregos não têm formas de animais, como havia no Egito. Inclusive, os deuses gregos, tá, gente? É importante falar sobre isso. Eles tinham relação com os humanos. Eles sentiam raiva, eles sentiam inveja, eles se apaixonavam, tá? Eles puniam. Então, havia um medo muito grande da própria população frente em agradar os deuses para não ser punido por eles. Então, isso acontecia, essa relação com os deuses do Egito é diferente da Mesopotâmia, porque no Egito, por exemplo, você não tem essa relação que os deuses vão se vingar, você não tem essa relação que os deuses vão se apaixonar pelos humanos, vão ter relações com os humanos, vão punir os humanos, né? Então, a relação que os gregos têm com os deuses é bem diferente, nós vamos estudar na próxima unidade. Então, a Acrópole, dentro da polis, tá? Ela é o lugar mais alto, onde está construído todos os edifícios religiosos. Lembrando que a religiosidade para os gregos ela é muito importante. Olha lá. Próxima ícone que é importante vocês saberem. As ágoras. Tá? Ó, presta bem atenção nelas. As ágoras são as praças públicas. Tá? Lá tinha os edifícios administrativos, a cultura e o comércio. Então, as ágoras, gente, eram um local de encontro das pessoas. Era onde as pessoas circulavam para comercializar, para comprar produtos, para ter acesso aos setores administrativos, mas também para ter contato cultural, ou seja, banquetes, encontro entre as pessoas. E, para além disso, ó, preste atenção, onde havia, nas ágoras, havia as discussões políticas. Então, a participação política das pessoas acontecia nas ágoras. Então, era ao ar livre. Não, é que nem, por exemplo, hoje. Quando a gente fala de alguma discussão política ou de alguma lei que vai ser aprovada nos municípios, né, seja no município de Barra Velha, seja no município de Penha, seja no município de Balneário Pissarras, onde essas leis são discutidas? Na Câmara de Vereadores. Então, o Legislativo tem como papel principal a Constituição, a construção de legislações. Então, dentro do município, as câmaras de vereadores, no Estado, as câmaras de Assembleia Legislativa, que fica em Florianópolis, os deputados estaduais, a nível federal, os deputados federais, senadores em Brasília. Então, esse grupo que eu acabei de falar, seja a Assembleia Legislativa em Florianópolis, câmaras de vereadores no município, ou o Senado e os deputados federais em Brasília, o Legislativo tem como função escrever, compor as leis. Para, então, o Executivo
prefeito, governador, presidente, vice-governador, vice-prefeito, colocar essas leis em prática. Tá? Então, as discussões políticas acontecem na Assembleia Legislativa, lá em Brasília, e nas câmaras de vereadores, as discussões de legislação. Na Grécia Antiga, toda a discussão acontecia nas ágoras. Então, eles faziam votações, eles davam suas opiniões, e é bem interessante que lá na Ágora, todo mundo que participava poderia expressar sua opinião. Então, poderia propor leis. Então, não era simplesmente os escolhidos representantes políticos como nós temos hoje. A nossa democracia chama-se democracia representativa. Nós elegemos, a cada 4 anos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da República, enfim. Eles são nossos representantes, por isso que é uma democracia representativa. Quem é que discute as leis? Eles, os nossos representantes. Quem é que discutia mudanças na Grécia? Leis na Grécia, todo mundo. Então, não era uma democracia representativa. Preste atenção agora. Era uma democracia direta, certo? Então, a nossa democracia hoje, nós chamamos de democracia representativa. A democracia grega é chamada de democracia direta, porque todos que estavam nas ágoras poderiam participar, teriam esse direito de propor novas leis, propor situações diferenciadas, né? Então, todos tinham esse direito de participação nas ágoras, nesses espaços públicos. Por isso que elas são um dos espaços mais importantes da antiguidade e do mundo grego, tá? De participação política nesse mundo que a gente está estudando, que é a Grécia Antiga. Aí nós temos a zona rural, que é o campo, que é a cidade, e a necrópole. A necrópole é o cemitério, certo? Então, os espaços, os elementos mais importantes das polis é a acrópole, né, que é o lugar mais alto, onde eu tenho a questão religiosa, né, os templos dos deuses, na construção desses templos, né? Cada cidade-estado, isso é importante falar, gente, cada cidade-estado tinha o seu próprio deus, né? Então, haviam inúmeros deuses, o politeísmo, e cada cidade-estado tinha os seus deuses, né? A escolha de seus deuses, eles tinham liberdade para escolher o deus em que eles vão estar seguindo. As ágoras, então, eu acabei de falar, a importância delas, né, para as discussões políticas, então é onde nós temos o encontro das pessoas, a zona rural e a necrópole, que é o cemitério, certo? Olha lá. Vamos lá, então. Vamos começar. Então, nós vamos estudar 2 principais cidades-estados, Atenas e Esparta. Até na nossa última aula, nós cantamos uma música, ali uma paródia, né, que falava de Atenas e Esparta, que são as 2 principais cidades-estados gregas. Então, vamos lá, olha lá. Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga. Foi fundada pelos dórios. Lembram dos principais povos? Jônios, dórios, quem mais? Quem é que lembra? Eu me lembro, prof. Eu acho que, se eu não me engano, está lá no início. Aqueus, né? E micênicos, né? Jônios, dórios, aqueus e micênicos, né? São os principais povos gregos. Tá? Então, os povos de Esparta é fundada pelos dórios, que é um povo guerreiro. Então, lembra de Esparta, lembra de guerra, certo? Porque o povo que fundou... Oi? Povo... Fala. Alguém ia falar, gente? O povo que fundou, então, Esparta é o povo dório, que é o povo guerreiro. Por isso que Esparta tem essa característica muito forte da guerra, certo? E aí era um povo guerreiro, um povo violento, que habitou ali a península chamada
Península do Peloponeso, que é essa região que está mostrando aqui no mapinha, onde está Esparta aqui embaixo, ó, no amarelinho. Essa é a Península do Peloponeso, onde ficava Esparta. Então, Esparta tornou-se uma sociedade militarista, militar, de guerra. Ou seja, desde os 7 anos de idade, a criança já estudava para ser um guerreiro, já se preparava para ser um grande guerreiro. Então, olha aqui, eu trouxe uma pirâmide, porque eu quero que vocês prestem atenção, como é que era a formação, né, da população espartana. Como é que eles estavam divididos? Eles estavam divididos em ilotas, periecos, espartano ou cidadãos. Então, preste atenção. Olha só, professora, não me confunde. Cidadão está lá em cima. É 5% só. E o resto, periecos e ilotas, eles não são considerados espartanos? Para ser considerado um espartano, tem que ser filho de pai e mãe espartana. Então, eu quero que vocês entendam que tanto Esparta quanto Atenas, eles eram sociedades desiguais. Por que desiguais? Porque quem era considerado ateniense? Era quem era filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, filho de uma mãe ateniense, e meu pai é estrangeiro, então eu não sou mais visto como um cidadão ateniense. Eu não tenho os mesmos direitos. Então, espartanos ou cidadãos são os que, a minoria da população, são os que têm todos os direitos. Ou seja, eles têm mais regalias nessa sociedade, tá? Olha aqui. Olha ali. Agora eu trouxe para vocês verem bem certinho quem são eles. Para que vocês entendam. Olha lá. Lá em cima, 5% da população, a minoria. Esses 5% são os espartanos, são homens ricos, donos de terras e escravos. Então, é quem tem poder, quem tem terra e quem tem escravo. Eles controlam a política e o exército de Esparta, ou seja, eles controlam tudo. Eles têm terra, eles têm escravo, eles controlam a política, eles controlam o exército. Então, eles têm regalias, eles são considerados cidadãos. Então, a palavra cidadão é uma palavra grega, de origem grega. Quando a gente fala em cidadão hoje, a gente não é a mesma coisa que falar cidadão na Grécia. Cidadão hoje, no nosso mundo, é todo indivíduo que cumpre os seus deveres e exerce os seus direitos. Não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre, se eu sou da classe média baixa ou se eu sou da classe média alta. Não importa onde eu estou. Correto? Cidadão é todo aquele indivíduo, toda pessoa, hoje, que cumpre seus direitos, que cumpre seus deveres e exerce os seus direitos. Nós temos também nossos deveres, nós temos os nossos direitos. Na Grécia não era assim, gente. Cidadão é só... A palavra cidadão significa, a palavra grega, a etimologia, ou seja, o significado da palavra, é morador da cidade. Tá? Aquele que mora na cidade significa cidadão. Então, para ser um cidadão em Esparta, tinha que ser rico, donos de terras, tá? E controlar a política e o exército. O restante não era considerado cidadão. Então, não tinha os mesmos direitos. Quem é que vai participar das ágoras, prof? Os cidadãos. Então, era desigual? Sim, era desigual. Apesar de falar da importância do mundo grego para a cidadania, para a democracia, no entanto, havia uma desigualdade muito grande dentro dessas cidades-estados. Olha quem eram os periecos. Isso aqui é a pirâmide social de Esparta. Olha, os periecos, eles eram homens livres, comerciantes e artesãos, naturais de outra polis, ou seja, moravam em outra polis e foram morar em Esparta. Não
possuíam direitos em Esparta. Trabalhavam, mas eles não tinham direitos o quê? Políticos. Eles não tinham os direitos políticos. Tá? Os ilotas, olha, presta atenção agora, gente. 85% da população, a maioria da população de Esparta era escrava. Ó, escravos pertencentes ao Estado espartano. Trabalhavam para sustentar a elite espartana. Então, essa galera que trabalha para que esses cidadãos não façam nada, porque eles não trabalham. Eles vivem do lucro, né? Que esses ilotas trabalham. Então, a maioria da população espartana era escrava. Isso vai gerar problema depois no futuro, tá, gente? Porque eu tenho uma maioria escrava, eles vão ter muito mais escravos que pessoas livres. Tá? Então, isso vai gerar depois, a gente vai estudar depois, alguns problemas por eles terem a maioria de escravos e uma minoria de pessoas livres. Tá? Então, quem era cidadão em Esparta eram somente os homens livres, donos de terras e escravos. Coisa bem legal para falar, gente, é que as mulheres espartanas, elas tinham mais direitos do que as mulheres atenienses, tá? Apesar de Atenas, a gente falar que Atenas é o berço da democracia, da filosofia, do conhecimento, a gente sempre pensa que as mulheres em Atenas, então, teriam liberdade. E é o contrário. As mulheres espartanas tinham mais liberdade. Por quê? Porque, como a sociedade espartana era militarista, boa parte dos homens iam lutar na guerra. Então, quem ficava comandando tudo nas cidades eram as mulheres. Então, elas tinham mais liberdades, né? Elas tinham mais liberdade do que as mulheres em Atenas. Vamos lá para o próximo. Olha lá, a política espartana, certo? Olha lá. A cidade de Esparta era governada por 2 reis. Então, uma diarquia. Diarquia, monarquia, um único rei. O Brasil, na história do nosso país, nós já fomos uma monarquia. Nós já fomos governados por um único rei. Esparta era uma diarquia, ou seja, era governada por 2 reis. Olha lá, que representavam os interesses da elite espartana. Então, eles representam a elite. Eles representam quem? Os espartanos. Eles representam 5% da população. Então, todas as leis criadas por eles são criadas pensando nos espartanos, não nos periecos e nem muito menos nos ilotas, que são os escravos. Tá? Olha só. Além dos reis, outras 3 instituições ajudavam a governar Esparta. Presta atenção agora nessas 3 situações que estão aqui. A Ápela, a Gerúsia e o Eforato. Tá? Ápela, composta por espartanos com mais de 30 anos. Elegiam os membros da Gerúsia e do Eforato. Então, a Ápela é como se fossem órgãos, né? Quem que participava? Espartanos, lá dos 5%, né? E tinha que ter mais de 30 anos. Eles vão eleger quem compõe a Gerúsia. Quem é que compõe a Gerúsia? Espartanos com mais de 60 anos. Tá? São eles que podem criar as leis. Só pode criar as leis quem está na Gerúsia. É como se fosse o poder legislativo hoje. Só que só pode participar da Gerúsia pessoas com mais de 60 anos. Porque eles acreditavam que as pessoas com mais de 60 anos tinham mais experiência, mais conhecimento. Então, para os gregos, quanto mais idade você tem, mais você tem acúmulo de conhecimento. É diferente da ideia de conhecimento atual, né? Então, a ideia de conhecimento atual está muito ligada ao estudo,
a questão da percepção intelectual. Então, se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado, né, a ideia de conhecimento, se eu sou um pesquisador, aí você valoriza essa questão ligada ao conhecimento pelo grau de escolaridade. Na Grécia Antiga, o conhecimento estava ligado às pessoas que são mais idosas por conta da experiência que elas adquiriam. Tá? E o eforato, o que era? Composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Então, havia pessoas que fiscalizavam a ação dos reis dentro de Esparta. Coisa que não vai acontecer, por exemplo, no Brasil, né, gente? Porque no Brasil, a monarquia no Brasil, ninguém fiscaliza o rei. Ele é o monarca. Na Europa, quando acontecer os regimes monárquicos, ninguém vai fiscalizar o rei, porque ele é o monarca supremo. Aqui em Esparta, então, havia quem compunha a Ápela, né, que eram os representantes que vão escolher os representantes da Jerúsia. Está vendo como também é uma democracia, querendo ou não, por mais que a gente fala direta, porque nas ágoras todo mundo pode participar, mas quando se coloca isso na prática, também é representativa. Por quê? Porque quem é que vai escolher a Jerúsia? É todo mundo? Não. São as pessoas com mais de 30 anos. E quem é que escolhe? Ilotas escolhem alguma coisa? Periecos escolhem alguma coisa? Não. Eles não têm direito a escolher nada. Quem faz as escolhas são os espartanos, ou seja, é só 5% da população. Então, também é uma sociedade desigual. Tá? Vamos lá. Ó, recapitulação, então. Esparta foi a cidade-estado grega famosa pelo seu caráter militar, militarismo, então. Sociedade espartana era hierarquizada. Prof, o que é uma sociedade hierarquizada? Tem uma hierarquia. Eu tenho espartanos, eu tenho periecos, eu tenho ilotas, e essa hierarquia deve ser respeitada. Ou seja, olha só, e apenas uma minoria, os cidadãos, tinham poderes políticos. Além de ser uma sociedade extremamente hierarquizada, quem é que comandava? Uma pequena parcela da população, uma minoria. Tá? O governo da cidade era realizado por 2 reis, então uma diarquia. Então, o que eu não posso esquecer de Esparta? Esparta era militar, Esparta era uma diarquia, né, gente? E aí nós temos 3 instituições. A Ápela, que é o poder legislativo, o Eforato, que é o poder executivo, e a Jerúsia, que é o poder ali judicial, certo? Ó, os rapazes, a partir dos 7 anos, eram educados pela cidade e preparados para a guerra. Os espartanos acreditavam numa vida severa, sem prazeres, e dedicada a proteger a sua polis, Esparta. Então, eles eram educados desde pequeno a defender a sua polis. Né? E assim, gente, eles não... Se nascesse uma criança, né, um bebê, e esse bebê nascesse prematuro, existem histórias que eles matavam a criança. Se a criança fosse muito pequenininha, eles chamavam muito mirradinha, que eles não acreditavam que essa criança poderia se desenvolver e poderia se tornar uma criança, um jovem, um adulto forte e guerreiro. Eles matavam essa criança também. Então, eles davam para os leões, eles jogavam em lugares, deixavam a criança para ser comida por animais em lugares, abandonavam essa criança porque eles não acreditavam no poder e nem no desenvolvimento dessa criança para ser um futuro guerreiro, certo? Então, a vida em Esparta não era fácil. Então, a partir de 7 anos de idade, as crianças já tinham que conviver com um dia a dia muito difícil. Eles não podiam chorar, eles eram proibidos de chorar, porque para você ser forte, você não pode chorar. Então, a criança não podia chorar, mesmo sentindo dor.
o treinamento militar das crianças era muito difícil, era muito complicado, né? E por essa crença realmente em que eles não deveriam ter prazer nenhum em uma vida severa e dedicada a proteger a própria polis, que é Esparta. Meus amores, olha só, faltam 2 minutos para terminar nossa aula. A prof vai fechar aqui, porque a prof vai começar a falar de Atenas. Então, eu vou abrir, vou colocar outro link para vocês, para a gente falar de Atenas, certo? Pode ser? Pessoal, estão aí? Oi, prof. Oi, olha só, eu vou então tirar aqui, tá, gente? E vou abrir outro link para a gente não cair, para não cair o link bem no meio da nossa explicação, né? Senão fica certo. Ai, que gatinho mais fofo, Luma. Coisinha fofa. Certo, amores? Então eu fecho aqui e aí vocês já entram no outro link que a prof colocar lá no grupo, para a gente continuar falando de Atenas. Entenderam ali as explicações de Esparta, pessoal? Sim. Então tá bom. Então o prof vai fechar aqui e já voltamos em seguida. Beijinhos.